Oi para todos vocês, eu sou Marcos Alves para mais um Botanicamente Falando, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e agora que as aulas remotamente voltaram à Universidade Federal de Pernambuco e eu já estou ministrando aulas nas disciplinas de Botânica, algumas perguntas começaram a surgir em função dos vídeos, mas de conteúdo de Botânica que não foram abordados nos vídeos por razões diversas, mas que surgiram alguns questionamentos. Então a gente está aproveitando esse momento para esclarecer alguns desses exemplos. Eu gostaria de falar de 3 termos que são difíceis para os alunos de biologia nas disciplinas de botânica, especialmente de morfologia de plantas e também na disciplina de sistemática de plantas ou diversidade de plantas, porque são termos que são muito particulares. E se a gente entender a etimologia, ou seja, a palavra, a gente consegue ao menos ter uma maior facilidade de reconhecer essas estruturas em algumas plantas. Eu não trouxe nenhuma planta para mostrar hoje, porque essas estruturas elas precisam de plantas específicas. Eu vou começar a procurar essas estruturas aqui próximo de casa para trazer para vocês. Então, o que a gente quer falar de 3 termos, que inclusive alguns professores até adotam isso em provas, em avaliações, são os termos andróforo, ginóforo e androginóforo. Os termos andróforo, ginóforo e androginóforo representam estruturas distintas, sempre relacionados à sexualidade da flor. Esses termos, a terminação foro, andróforo, ginóforo e androginóforo representam um eixo, uma estrutura em que a parte masculina ou feminina, ou masculina e feminina, estão sustentadas. Esse eixo ele se prolonga na flor como se ele estivesse elevando essa estrutura no conjunto da flor. Então, basicamente, o andróforo é a reunião das estruturas masculinas, que são os estames, em um eixo, que é comum na família Malvácea, que é a família que a gente já falou, a família do algodão, por exemplo. O ginóforo é um eixo em que coloca numa posição superior, acima, a estrutura feminina, que é o ovário, estilete e estigma. Então, a flor possui um eixo que prolonga a posição em que está inserida o ovário. Isso é muito comum em alguns representantes da família leguminosa, como, por exemplo, a pata de vaca. Então, esse é o ginóforo. Então, o andróforo é a parte masculina que está elevada ou reunida num eixo. O ginóforo é a parte feminina. E o androginóforo é exatamente essas duas estruturas. Tanto o androceu, que é a parte masculina, que é formada por estames, filetes e anteras, quanto o gineceu, que é a parte feminina, que é formada por ovário, estilete e estigma. No androginóforo, tanto a parte masculina quanto a parte feminina estão elevados na flor. Então, eles ficam acima da estrutura da flor. Isso é um exemplo mais característico, está na família Passifloraceae, que é a família do maracujá. Então, esses 3 termos são estruturas distintas, todas elas relacionadas à exposição, à apresentação das estruturas reprodutivas na flor, que elas podem estar mais expostas em função da sua localização. Lembrando, andróforo relacionado às estruturas masculinas, com exemplo de andróforo nós encontramos na família Malvácea. Um exemplo de ginóforo nós encontramos na família leguminosa, como por exemplo a pata de vaca. E um exemplo de androginóforo, que é a parte masculina e a parte feminina, que estão elevadas na flor, que o melhor exemplo é a flor de maracujá da família Passifloraceae. Eu prometo para quem está nos seguindo, quando eu encontrar aqui próximo de casa, já que a gente está nessa situação semi-quarentena, em que a gente está podendo dar umas saídas, mas ainda com bastante cuidado, assim que eu encontrar flores, essas 3 flores que representam o andróforo, o ginóforo e o androginóforo, a gente vai trazer aqui para fazer um vídeo mostrando essas 3 estruturas. Então, botanicamente falando de hoje, foi para esclarecer uma dúvida que surgiu nas aulas de morfologia, agora que nós retornamos às aulas remotas,
para tentar esclarecer esses 3 termos de estruturas que são encontradas em diferentes famílias de plantas: andróforo, ginóforo e androginóforo, masculino, feminino e masculino mais feminino na flor. Sempre lembrando que é relativo à exposição mais superior, mais apresentável pelas estruturas sexuais das flores, ok? Então, forte abraço com esses 3 termos para a gente aprender e tentar achar essas plantas nos quintais, nas praças e nos parques para trazer aqui para vocês, para mais um Botanicamente Falando, resgatar andróforo, ginóforo e androginóforo. Forte abraço e até o nosso próximo Botanicamente Falando.